Fala galera do Mengão, que bom estar aqui de volta juntamente com você, meu amigo, minha amiga, você que está inscrito no nosso canal, você que ainda não está inscrito, seja bem-vindo, aproveita a oportunidade, aperta o botão, faça a sua inscrição, dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo, é muito importante para o crescimento desse canal. E se você está aqui, é porque você está apostando no crescimento desse canal. Então colabora, dá o seu joinha e se não for inscrito, faça a sua inscrição. Tá muito legal esse programa de hoje, tá muito legal mesmo. Vamos falar aqui sobre temas importantes relacionados ao Flamengo. Vamos falar, por exemplo, sobre os jogadores que possivelmente deixarão o Flamengo agora nessa temporada de 2021. Vamos falar também de jogadores que poderão estar chegando. É o caso do Bruno Viana e o caso do Rafinha. Iremos falar sobre esse assunto aqui também. Também iremos falar sobre dois reforços que o Flamengo vai ter para o jogo contra o Corinthians no próximo domingo. E principalmente, a notícia principal de hoje, nós iremos falar sobre a tragédia no Ninho do Urubu, né? O que tem sido feito até agora para tentar reparar os danos, como é que está esse caso na justiça, como é que está esse caso com as famílias, e a gente vai fazer uma atualização para você. E você vai dizer no final desse vídeo se você acha que o Flamengo tem agido corretamente ou não com estas famílias. Vamos começar aqui, galera, tratando sobre jogadores que poderão estar deixando o Flamengo. Recentemente, o Flamengo não renovou o contrato do Guilherme Bala, né, que pertence ao Madureira e que está quase que com o destino certo para a equipe do Corinthians, que tem interesse. Eu lamentei muito o Flamengo não ter renovado com esse garoto. Ele jogou umas 3 partidas no profissional, me agradou bastante, mas o Flamengo conhece o dia a dia do atleta, por algum motivo não fechou negociação com ele. Tinha o direito de compra, não comprou. Ele era emprestado. Galera, tem também o caso do César, né? O César está de malas feitas para o Atlético Goianiense, né? Vai defender a equipe do Atlético Goianiense e o Flamengo vai arcar com 50% do salário do jogador e vai emprestar o César até o final desta temporada. O César que tem perdido espaço, né? Principalmente depois que o goleiro Hugo, né, começou a se destacar e passou a ser o segundo goleiro, porque o titular é o goleiro Diego Alves. Então o Flamengo com 3 excelentes goleiros, o César é um baita de um goleiro também, mas infelizmente não tem como aproveitar os 3 e o César está deixando o Flamengo. Galera, segundo o jornal O Lance, né, o Vitinho e mais 3 jogadores também podem estar deixando o Flamengo. Não fazem parte dos planos do Flamengo para a temporada 2021. Tanto o Vitinho como o João Lucas, que é o lateral direito, nem o lateral esquerdo René e também o zagueiro Léo Pereira. Esses jogadores, né, alguns deles já tiveram inclusive proposta. 2 desses jogadores custaram muito aos cofres do Flamengo, que foi o Vitinho e o Léo Pereira, mas não incorporaram no time do Flamengo e não estão, digamos assim, dentro dos planos, né, do Flamengo para a temporada 2021, estão aí à vontade, né, para deixarem o clube, né? Assim que aparecer proposta, certamente se for uma proposta interessante, o Flamengo vai se desfazer desses jogadores. Galera, 2 jogadores têm movimentado as redes sociais, dando como certo, inclusive, torcedores, né, e alguns canais do YouTube e alguns, digamos assim, sites já começam a ensaiar quase que praticamente certa a contratação do Bruno Viana, que já está no Rio de Janeiro, e eu posso dizer para vocês, já é jogador do Flamengo, apenas umas questões burocráticas. Inclusive, talvez já nessa semana, no final dessa semana, já comece a treinar no Ninho do Urubu. Bruno Viana, que surgiu no Cruzeiro, foi para o Olympiacos da Grécia e depois foi emprestado ao Braga, que exerceu o direito de compra, comprou. Mas o jogador tem perdido espaço com o treinador atual do clube, o Carlos Carvalhais,
que não tem utilizado bastante esse jogador e ele tem composto lá a equipe B da equipe do Braga. Por isso ficou sem espaço e o Flamengo está trazendo esse jogador a custo zero, apenas com a opção do direito de compra daqui a um ano, né? Que é de 7 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais. Então esse jogador já está no Rio de Janeiro, chegou junto com o Rafinha, aliás, que é um jogador que alguns sites já cravaram como certo, mas na fala dele ao descer no aeroporto, uma entrevista que ele deu, ele disse que não tem nada certo ainda, mas nós sabemos que a preferência do Rafinha é jogar no Flamengo e ele veio para o Rio de Janeiro para isso, então eu acredito que o Flamengo não vai anunciar nenhuma contratação nesse momento, né? Porque pode perturbar o bom ambiente que o Flamengo tem tido nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então, enquanto o Flamengo estiver disputando o Campeonato Brasileiro, eu acredito que essas informações serão bem resguardadas. Galera, para domingo o Flamengo tem 2 reforços de peso, né? É a volta do Diego Ribas e o retorno do Rodrigo Caio. O grande problema é como esses jogadores vão encorpar nessa equipe. O Rodrigo Caio, que é um jogador que é titular absoluto do Flamengo, mas que machucou, né, ficou fora do time durante várias partidas e no seu retorno machucou novamente. Agora está retornando, deve já estar ser relacionado para o jogo contra o Corinthians. E eu pergunto para você, torcedor, você traria o Rodrigo Caio como titular já no jogo contra o Corinthians, né? Você colocaria o Rodrigo Caio como titular? E colocando, quem você tiraria? Tiraria o Arão ou tiraria o Gustavo Henrique, que tem feito aí boas partidas pelo Flamengo? Então, o que você faria? E o Diego Ribas? Volta para o meio campo no lugar do João Lucas, deve ser a questão natural. A grande questão é que se o Rodrigo Caio ficar para jogar com o Gustavo Henrique, o Arão vai para o meio e dessa forma eu acredito que o Diego volta a compor o banco de reserva do Flamengo. Mas o Flamengo já iniciou seus treinos nesta terça-feira, preparando já a equipe para o jogo no Maracanã contra o Corinthians. Só a vitória interessa. E nós vamos passar aqui ao longo dessa semana informações sobre como está o andamento dessa preparação para você, torcedor. Galera, agora vamos falar do assunto principal desse vídeo, que é a tragédia no Ninho do Urubu, ocorrida 2 anos atrás, né? Aquele incêndio que vitimou 10 crianças de forma fatal e deixou outras pessoas feridas, né? Nós sabemos que, atualizando o caso, nós sabemos que isso foi apurado na esfera criminal, tem uma denúncia do Ministério Público que foi aceita pela Justiça. Eduardo Bandeira e mais 10 pessoas ligadas, algumas delas ao Flamengo, estão respondendo perante a Justiça do Rio de Janeiro pelo crime de incêndio culposo com resultado morte. Poderão pegar até 6 anos de cadeia por isso. Também, nós sabemos que na esfera civil, o Flamengo fez acordo com 8 famílias e meia. Porque isso meia, porque a mãe do Riquelme é separada, os pais do Riquelme são separados, e o Flamengo fez acordo com o pai do Riquelme, mas a mãe do Riquelme entrou na justiça contra o Flamengo pedindo uma indenização maior. E os pais de Christian não chegaram a um acordo, né, e estavam esperando o resultado desse inquérito. Agora já tem uma solução final, inclusive uma denúncia e um processo na justiça, para buscarem junto à justiça também aquilo que eles acham mais justo. Mas o que eu pergunto para você, lembrando aí que o Flamengo na condução, além de ter feito esses acordos, né, havia uma indenização aí que era paga para as vítimas, né, do Ninho do Urubu no valor de R$10 mil. O Flamengo entrou com recurso, foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargadores determinaram a extinção da pensão para aqueles atletas que na data já fossem maior de idade, ou seja, tivessem completado 18 anos. E a redução para 5 salários mínimos para aqueles atletas que ainda fossem menor de idade na época do julgamento. Galera, essa é a atualização que a gente faz. Acordo com alguns, pedido de redução de pensão em outras, e o Flamengo tem se pronunciado dizendo que está perto de chegar ao fim. E finalmente o Flamengo acha que fez tudo pela família, as famílias desses jovens, desses garotos.
Mas eu pergunto para você, você acha que o Flamengo tem agido corretamente? Você acha que o Flamengo poderia ter feito mais? Eu acho que sim. Eu, fanático, eu acho que o Flamengo poderia ter feito mais. Nós estamos falando de um clube que paga milhões de reais para atletas que nem estão jogando, como é o caso do Vitinho, que pouco joga e ganha uma fortuna, né? Você pagou aí milhões de reais para o Pedro Rocha, que praticamente nem jogou. Aí você pega 10 famílias, né, que estão aí despedaçadas, né, estão arrasadas. Aí você pega essas 10 famílias que tinham uma pensão no valor de 10 mil reais e o Flamengo entra com um recurso para diminuir o valor dessa pensão. E algumas até perderam o direito de ter essa pensão aí de 10 mil reais. A pensão foi extinta porque alega a justiça que eles já teriam completado a maioridade de 18 anos. É assim que o caso tem sido tratado pela diretoria do Flamengo. Nós esperamos que os responsáveis, se assim ficar provado na justiça, agora que todos serão ouvidos ali com a presença de um juiz, com a presença de um representante do Ministério Público, com a presença de um defensor público ou de um advogado, né, com todas as condições necessárias e favoráveis para se apurar a verdade, que se chegue à verdade e que seja punido aqueles que merecerem ser punidos e que sejam absolvidos aqueles que não têm nada a ver nessa questão. Então eu peço que vocês não esqueçam dessa tragédia, não vamos esquecer da tragédia dos garotos do Ninho. Eles têm que ser lembrados para sempre na memória do Mengão. Na memória do torcedor jamais serão esquecidos. Jamais serão esquecidos. Então eu gostaria de dizer, assim, da minha indignação, da gente estar com 2 anos e só agora a denúncia foi recebida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Galera, eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanhou até aqui, que esteve conosco. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, dá o seu joinha, nos ajude a se tornar um canal de comunicação dos grandes aqui do Brasil. Eu conto com você, meu amigo, minha amiga. Valeu, torcida do Flamengo, valeu, Mengão.